teoria cognitivista de Jean Piaget. Ela vem explicar o processo de desenvolvimento das crianças e do ser humano como um todo. Esse processo de desenvolvimento, segundo Piaget, ele ocorre em fases da vida da criança até a idade adulta. E continua acontecendo alguns desses processos mesmo na fase adulta. Eu vou falar muito pouco do Jean Piaget, futuramente a gente vai abordar sobre o Jean Piaget, citar a bibliografia dele. Essa teoria, ela explica como é que funciona os processos de reorganização ou de reestruturação das funções mentais e da inteligência do ser humano no decorrer da vida. Um pouco da bibliografia de Jean Piaget. Então, só para ilustrar quem foi Jean Piaget, ele foi um biólogo suíço, nasceu no ano de 1886, ele faleceu no ano de 1980, ele viveu quase 100 anos de idade. Ele escreveu 70 livros, abordando sempre a temática voltada à psicologia. Portanto, além de biólogo, ele se especializou e tornou-se psicólogo, certo? E epistemológico, dentro das suas especializações. A teoria epistemológica de Jean Piaget. O desenvolvimento humano que acontece durante toda a vida, a evolução do conhecimento, o ganho de experiência, o ganho de sabedoria humana que a pessoa tem durante a vida em diversas fases, caracteriza da seguinte forma: cada vez mais o ser humano vai se amadurecendo. A partir do momento que ele se amadurece, ele consegue ter uma noção muito maior dele mesmo e do mundo. Visão do homem e do mundo, que o Piaget destaca ainda, a visão de homem e de mundo, que é justamente esse se conhecer e conhecer o mundo. Ele trata muito dessa evolução como objetos. O ser humano conhece um objeto, ele identifica o que esse objeto é, consegue identificar o que esse objeto faz e a partir desse momento ele entende o que esse objeto faz e o que ele pode fazer com esse objeto. Para o Piaget existem 3 conceitos importantíssimos, que é assimilação, acomodação e equilibração. Esses 3 conceitos, eles têm uma definição simples. Ele retrata eles mais na fase inicial, que é na fase do sensório-motor, que é de 0 a 2 anos, mas esse processo ele ocorre durante toda a vida do ser humano, não somente na fase de 0 a 2 anos. A assimilação, acomodação e equilibração. Assimilação, eu vou dar um exemplo vivenciado por mim hoje, é quando você se depara com um objeto que você nunca viu na sua vida, e o Piaget utiliza o termo objeto. Esse objeto você não sabe o que é, ou você sabe o que é, mas nunca mexeu com ele. No caso, hoje, o tripé da câmera que a gente está usando para filmar o vídeo. Eu nunca havia mexido com o tripé da câmera. Então, o que eu fiz? Eu tive que identificar esse objeto. Depois de um tempo, que foi a identificação desse objeto, que a gente vai tratar como assimilação. O que esse objeto traz? Ele traz um desequilíbrio nos meus conhecimentos. E eu preciso identificar o que esse objeto faz e reconhecer como é que eu vou utilizá-lo. Esse processo é a assimilação e a acomodação. Esse desequilíbrio, o Piaget utiliza o termo desequilibração ou equilibração, que é quando você reconhece o que o objeto é e como é que você vai usá-lo. Então eu tive que identificar o que era o tripé, como é que eu ia utilizá-lo. Então eu recorri todos os conhecimentos que eu tinha da minha vida até o momento, da minha sabedoria humana, para conseguir utilizar o tripé e regular ele da forma correta. Então, a assimilação é o conhecimento do objeto, a acomodação é entender o que ele é, como você pode utilizá-lo ou o que ele pode fazer com você. O processo dessas duas coisas, que acontece simultaneamente em alguns casos, é a equilibração. Fase do desenvolvimento para Piaget.
são basicamente 4 fases que ele classificou. Fases do desenvolvimento segundo Jean Piaget. Período sensório-motor, de 0 a 2 anos. Período pré-operatório, de 2 a 7 anos. Período operatório formal, a partir dos 11 ou 12 anos de idade. Período sensório-motor, que é a idade de 0 a 24 meses ou 2 anos. O período sensório-motor tem esse nome justamente por causa da influência dos sentidos na vida do bebê. Na fase do sensório-motor, é a fase do nascimento do bebê, o Piaget ele coloca que a criança começa a adquirir conhecimentos a partir do momento que ela nasce. Eu discordo, por quê? Eu acho que a criança ela já começa a adquirir conhecimento a partir do útero. A gente vê centenas de casos de crianças que reconhecem a voz da mãe após o nascimento, pai que tem o hábito de assoviar e quando assovia a criança reconhece o assovio, procura, porque já tinha se identificado com ele. Mesmo animais da casa que convivem com a mãe durante a gravidez e a criança consegue reconhecê-las após o nascimento. Então, esse sensório motor é desde a formação da criança, digamos assim, dos primeiros traços de vida dela até os 2 anos de idade. E por que ele é sensório motor? Porque implica muito nos sentidos da criança. Eu não sei se vocês sabem, os seres humanos têm 20 ou 21 sentidos. Geralmente a gente acredita que sejam só os 5 sentidos principais que se destacam, né? Que é audição, visão, tato, olfato e gustação. Mas na verdade nós temos alguns outros sentidos extremamente importantes. E esse período do sensório motor é que esses sentidos vão se desenvolver. Seja no tato, no contato com a mãe, seja no gosto do leite que ela vai mamar, porque a criança quando ela nasce ela não sabe nem mamar, tudo tem que ser ensinado, ela tem que aprender tudo, né? E é justamente essa parte do aprender tudo a partir das experiências que ela tem, que é a aprendizagem cognitiva dela, que ela está aprendendo com o contato, mas ela aprende por ela mesma. Algumas outras linhagens abordam que a pessoa ensina a outra pessoa a fazer alguma coisa, mas ela não ensina. Se ela não estiver disposta a adquirir esse conhecimento ou tiver preparo ou organização para adquirir esse conhecimento, esse processo não evolui. A pessoa encontra uma dificuldade, uma barreira e não consegue aprender. Então, nada é ensinado, tudo é aprendido cognitivamente, segundo essa teoria cognitiva. Então, nesse período sensório-motor, a criança tem contatos bem sensoriais, seja pela visão, que ela vai enxergar as primeiras cores, as luzes, seja pelo tato, que ela vai começar a sentir frio, sentir calor, sentir-se incomodada, seja pela audição, que ela vai aprender que se ela chorar e fizer um barulho que incomode as pessoas vão tratá-la de uma forma especial, vão limpá-la, e tudo isso ela tem que aprender ao decorrer desse período de 0 a 24 meses. Um outro detalhe da fase do período sensório-motor é porque a criança ainda não tem domínio da linguagem e ela não tem noção que as outras pessoas não sabem o que ela sabe ou o que ela quer. O exemplo clássico disso é o exemplo do carrinho. A criança vira e diz: eu quero um carrinho. Aí você pergunta: qual carrinho? Ela fala: o carrinho, papai. Você não sabe qual carrinho, mas ela não consegue entender que você não sabe qual é o carrinho que ela está falando. Então isso foi classificado como o egoísmo do bebê. Então alguns autores não gostam desse termo, o egoísmo do bebê, porque acham que está falando do egoísmo como se ele fosse uma pessoa egoísta. Mas na verdade o egoísmo dele é por falta de conhecimento, de experiência. Então ele não está sendo egoísta por ser egoísta, ele está sendo egoísta porque ele não tem noção que você não sabe o que ele está querendo que você saiba. Esse processo é interessantíssimo porque se destaca a magia. As crianças elas não têm muita noção dos fenômenos da natureza e dos fenômenos humanos, da própria vida. Então ela acredita que aquilo acontece de forma mágica. Período pré-operatório, que é dos 2 aos 7 anos de idade. Nesse período começa a desenvolver a linguagem. A criança consegue falar, ela consegue se expressar. Então aquele bebê que falava para você: papai, eu quero o carrinho,
que não sabia explicar qual carrinho que era, que não entendia que você não sabia qual carrinho que era, ele começa a introduzir novos adjetivos. Papai, eu quero o carrinho vermelho. Papai, eu quero o carrinho do Marquinhos. Então ele consegue te explicar, ele consegue já ter noção de que você precisa de mais informações para saber do que é que ele está falando. Quando ela começa a dar conta de que aquela magia não existe real, entra uma fase que todo mundo conhece bem, que é a fase dos porquês. Porque chove, porque faz frio, porque o céu é azul. A criança questiona muito por quê? Porque ela está adquirindo conhecimentos justamente para reorganizar essa estrutura mental dela, essa estrutura de inteligência. O autor usa muito o termo inteligência. Ele está reorganizando a inteligência dele para poder formar novos elementos para enriquecer a sua vida, para explicar esses acontecimentos que eles vivenciam. Na fase do pré-operatório, destaca-se também a humanização de objetos ou a animalização de objetos. Por exemplo, ele pode falar assim: mamãe, vou colocar a minha bebezinha para dormir, no caso a boneca dela, porque ela acredita friamente que a boneca dela ela faz essa animalização da boneca ou essa humanização da boneca. Outro termo engraçado, por exemplo, ela fala assim: mamãe, a panela está sentada sobre o fogão. Isso tudo são exemplos que ela está animalizando um objeto inanimado, porque na concepção dela essa magia acontece e ela pode sim usar esses termos para exemplificar o que ela está vendo. Se você pega duas bolinhas de volume de massa igual e faz que uma delas vire um bastonete, ela vai olhar e dizer que os volumes são diferentes. Então é uma das características da criança nesse período pré-operatório, menores de 7 anos de idade, é que ela não consegue ter essa noção de que o volume pode ser o mesmo em objetos de tamanho diferente ou de forma diferente. Período operatório concreto, que vai dos 7 aos 11 ou 12 anos de idade, dependendo da evolução de cada indivíduo. Nesse período, a criança já tem noções, já começa a ter noções de realidade, a reversibilidade, que são fundamentos básicos que têm que ser utilizados no ensino da criança, na alfabetização principalmente. A criança trabalha com mais objetos concretos, mas ela já tem noção, por exemplo, do como é a reversibilidade. Quantos quilômetros tem de Uberlândia a Araguari? 35 quilômetros. Quantos quilômetros tem de Araguari a Uberlândia? Ela já consegue identificar que também é 35 quilômetros. Você coloca, por exemplo, divide a água, coloca uma água num copo, coloca numa vasilha diferente. Coloca uma água novamente na mesma quantidade no copo, coloca em uma terceira vazia. Ela vai conseguir identificar que esse volume de água é o mesmo. No período operatório concreto, inicia-se a noção da matemática, mais propriamente dita, e noções algébricas um pouco mais complexas. Até então a gente fazia números referenciados a objetos. Você tem uma laranja, tira uma laranja, quantas laranjas tem? Você tem 5 carrinhos, deu um carrinho para o José, quantos carrinhos você tem? E assim por diante. Nessa fase ela já consegue fazer operações um pouco mais elaboradas, mais complexas. Ela ainda não tem noção de abstração, mas ela já consegue fazer cálculos. Período operatório formal, que é dos 12 anos até a morte do indivíduo. A criança até o pré-operatório, ela vive uma fase de egocentrismo. Ela não consegue entender que as coisas não acontecem em volta dela, que ela não é o centro do universo. A partir do operatório concreto é que ela começa a ter a noção de que não é assim que as coisas funcionam, que os fenômenos da natureza, que os fenômenos da vida acontecem por outra série de fatores, lógicas, ambientais, e não por causa dela. No período operatório formal, a criança ela já vai entender como é que as coisas do mundo funcionam, ela já tem uma noção de lógica muito maior. É a partir desse momento que a matemática se destaca bastante. Por quê? Ela já tem uma noção do que é variável, ela consegue entender o que é o conceito de uma variável. Eu vou citar o exemplo da minha filha, que ela já consegue identificar que a variável ela pode ser utilizada tanto
na matemática quântica, na computação. Nós, como futuros professores de computação e de informática, é muito importante. Então, nas crianças, a partir dos 12 anos de idade, que a gente pode começar a inserir os conceitos básicos de lógica de programação. Nesse período do operatório formal, que é a partir dos 12 anos de idade, 11, 12 anos de idade, é que a criança ela vai começar a ter noção do que é os conceitos ou condições intelectuais. Nisso se destacam os conceitos como ética, liberdade, justiça, honestidade. Tudo isso tem que ser trabalhado, ela tem que aprender, ela tem que vivenciar para que ela possa despertar em si e que ela consiga fazer a sua reorganização do seu intelecto, da sua inteligência, para se adaptar a essa nova situação. Nessa fase do operatório formal, a criança, o indivíduo, ela já consegue visualizar alternativas, imaginar uma sociedade utópica, digamos assim. Ela consegue visualizar sistemas filosóficos perfeitos, ela consegue buscar profissões inusitadas. Quem nunca sonhou em ser um rockstar? Essa fase do operatório formal é uma fase que abre o horizonte do indivíduo, digamos assim. E essa fase ela vai acontecer durante todo o restante da vida da criança.